Estamos em uma caminhada rumo ao céu e a Bíblia nos alerta aos cuidados que nós devemos ter para conseguirmos prosseguir até o final. Esse é o estudo de número 910 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe imensamente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Não podemos ignorar que nós estamos em uma caminhada e em uma guerra espiritual e o nosso inimigo ele desempenha muito bem a função dele, sabe qual é? É de matar, de roubar e de destruir. Vamos ao nosso tema, os cuidados do cristão. O nosso texto base está em 1 Crônicas, no capítulo 28, verso 10, que diz: agora, pois, toma cuidado, porque o Senhor te escolheu para construires uma casa que lhe sirva como santuário. Portanto, sê forte e realiza a obra com o melhor das tuas mãos. No nosso texto base, o rei Davi, ele está orientando o filho dele, Salomão, acerca da construção do templo, ou seja, da casa de Deus, e o alerta para ele tomar cuidado, porque ele sabia quem é o Deus que ele servia. E Davi, ele mostrou para Salomão que Deus tinha escolhido a ele para essa grande obra. 1 Crônicas, no capítulo 28, verso 6, ele me declarou: teu filho Salomão construirá a minha casa e os meus pátios, porque eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei seu Abba, pai e mestre. O desejo de construir, de realizar a obra do templo foi de Davi, mas por ele ser um homem de guerra, ter derramado sangue, o Senhor escolheu a Salomão para ser sucessor de Davi no trono, como para realizar o desejo de Davi em construir o templo. E Davi, ele orientou a Salomão para que ele pudesse ir até o fim. A primeira orientação de Davi, ele fala para Salomão que Salomão deveria conhecer ao Senhor. Ele diz: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Davi sabia da importância de conhecer ao Senhor, não somente de ouvir falar, como Jó nos ensina, mas de ter um relacionamento com Deus. Assim como Davi andou com Deus, ele estava ensinando a Salomão que ele deveria andar com Deus, porque quem conhece o Senhor confia nele. Salmo número 9, verso 10, que diz: em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Olha a confiança de Davi. Será que essa é a tua confiança também? Será que nas horas das dificuldades você olha e você vê que o Senhor, ele jamais abandona aqueles que o buscam, que o Senhor passa contigo em toda e qualquer circunstância? O profeta Jeremias, ele ensina que quem conhece ao Senhor sabe dos atributos do nosso Deus, sabe que Deus age com fidelidade, justiça e retidão. Jeremias capítulo 9, o verso 24 diz: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Yahvé, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Senhor. Nós devemos conhecer ao Senhor através da sua palavra, através da oração, nos relacionarmos com ele e através da comunhão. O nosso Deus, ele se revelou, ele nos deixou quem ele é através da Bíblia Sagrada, nos deixou tudo o que é necessário para aprendermos a confiar
a descansar e a servir a Ele em todas as situações. Deus nos ensina que não devemos nos desesperar, não devemos nos angustiar diante das adversidades, porque Ele está conosco. Davi também fala para Salomão que Salomão deveria servir ao Senhor com coração sincero, pois Deus conhece todas as intenções do homem. Em 1 Crônicas, no capítulo 28, verso 9, a parte B, diz assim: e serve-o com coração perfeito e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. O Senhor, Ele conhece cada fio de cabelo que você tem na tua cabeça. O Senhor conhece cada célula do teu organismo, e o profeta Jeremias também nos ensina que o Senhor, Ele examina, Ele sonda, mas Ele sonda profundamente o homem. Jeremias, no capítulo 17, verso 10, eu amo esse versículo que diz: eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Os homens, eles nos julgam, eles têm a capacidade de julgar através do crivo deles, mas é o Senhor quem verdadeiramente conhece o coração, conhece a intenção, e Ele sonda a fim dele entender cada um. A terceira orientação de Davi a Salomão é que Salomão deveria buscar ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, a parte final do versículo que diz: se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. E o profeta Jeremias, ele também ensina que quem busca o Senhor com coração inteiro, com coração sincero, ele o encontra. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o passado, Deus conhece o presente, Deus conhece o futuro. E assim como Deus usou Davi para orientar, para advertir a Salomão, falando para ele ter cuidado em ser perseverante, em buscar o Senhor, em servir ao Senhor, ele também adverte a nós. O Senhor nos adverte porque Salomão, mesmo sabendo das orientações de Davi, ele pode até ter confiado na sabedoria que ele tinha, mas ele ignorou as orientações de Davi, ele deixou de buscar o Senhor e ele se afastou de Deus. 1 Reis, capítulo 11, o verso 5 e o verso 6 diz: então Salomão deixou-se seduzir e seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Assim Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. É um perigo nós confiarmos em nós mesmos, nós confiarmos no nosso conhecimento, na sabedoria que temos e não seguirmos as orientações que o Senhor nos dá, que está escrito na palavra dele. E Paulo, ele orientou a Timóteo para que Timóteo tivesse cuidado dele mesmo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, que diz: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos os que te derem ouvidos. Cuidado com ele mesmo, é o que Paulo fala: Timóteo, cuide de você mesmo, cuide da tua saúde física, da tua saúde espiritual, tenha comprometimento com a palavra de Deus e seja perseverante. Com que nós devemos tomar cuidado? Você já parou para pensar? Nós podemos nos afastar da presença de Deus. Nós vamos ver algumas orientações bíblicas que nos leva a tomarmos cuidado e a estarmos atentos. Primeiro cuidado que nós devemos ter sempre é com o pecado. Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado,
pecado, ele gera morte, morte espiritual, separação do homem com Deus. Nós não podemos nos esquecer que o que era pecado continua sendo pecado ainda nos dias de hoje e gera morte. Romanos no capítulo 8, verso 13 diz: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Paulo está ensinando aos irmãos de Roma. Ele também falou aos irmãos da Galácia, entre outros, que devem andar em espírito para não satisfazer a carne, porque da carne o que se colhe, a Bíblia nos ensina, é ruína, é morte. Gálatas capítulo 6, verso 8, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O segundo cuidado que nós devemos ter é com o que o mundo nos oferece, com a influência do mundo através das pessoas, com os manjares, com os desejos que nos leva a olharmos para o que não agrada a Deus. 1 João, no capítulo 2, o verso 15 e o verso 16 diz: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Devemos estar atentos aos nossos desejos, devemos tomar cuidado com as influências das pessoas em nossa mente, em nosso pensamento e também nos nossos sentimentos. Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 2, fala assim: não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não devemos nos acomodar aqui às coisas deste mundo, nos amoldar ao sistema deste mundo, viver de acordo com as regras deste mundo. Nós devemos viver sempre para o Senhor, fazendo o que agrada ao Senhor. O terceiro cuidado que nós devemos ter é com as nossas amizades. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Salomão ignorou isso, ele se casou com mulheres pagãs, mulheres que serviam outros deuses, e ele acabou se afastando de Deus. Influenciado por elas, ele construiu casas para os deuses pagãos, ele fez coisas que desagradou a Deus. Assim como ele foi seduzido por essas mulheres, nós também corremos o risco de sermos seduzidos, de sermos influenciados por amizades. Mateus capítulo 24, verso 4, então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza. Tem outra versão que diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Precisamos andar seguindo a orientação do Senhor e não abrirmos brechas para a nossa destruição. Tiago, no capítulo 4, verso 4, diz assim: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Quantas pessoas que eu conheço, que eu já conheci, que trocaram a presença de Deus para estar na companhia daquelas pessoas que não servem a Deus, que não agradam a Deus e que não buscam servir e agradar a Deus. Pedro, ele nos deixa um alerta quanto a essas pessoas que não servem ao Senhor. Segundo Pedro, no capítulo 3, o verso 17, sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Quarto cuidado que nós devemos ter é com a religiosidade. Colossenses no capítulo 2, o verso 8 e o verso 9
Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize às vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade, olha, deste mundo e não em Cristo, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Como é importante você meditar nesses versículos. E existe um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus, que todos os caminhos conduzem a Roma, mas a Bíblia desmente esse ditado. Somente em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, somente nele, enraizados nele, andando com ele, nós somos conduzidos a Deus. 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 4 ao verso 6, diz assim: o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano. Olha o que a Bíblia fala quem é: Cristo Jesus, homem. Ele se entregou em resgate por todos para servir de testemunho a seu próprio tempo. O nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus deseja que todos se salvem, mas não há atalho, não há outros caminhos que nos leva, que nos conduz ao Deus Todo-Poderoso. É somente através do Filho dele. Nós vimos no versículo, porque foi Jesus Cristo que morreu na cruz. Foi Jesus Cristo que deu a sua vida. Deus ressuscitou a Jesus no terceiro dia. E Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Atos, no capítulo 4, verso 12, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. É importante você conhecer a palavra. Quantas pessoas vivem de acordo com a doutrina, com o ensinamento de homens, com a tradição de homens e deixam de seguir as orientações da Bíblia. Nós devemos estar enraizados, alicerçados, sendo conduzidos pela palavra de Deus. E nunca se esqueça, Jesus é o único caminho, o resto é engano e ilusão do diabo. Quinto cuidado que devemos ter é com o que nós ouvimos e a quem nós seguimos. Hoje está na moda: eu sigo fulano, eu sigo Beltrano. Eu até enxergo Paulo falando: quem foi que morreu na cruz por vocês? Foi fulano? Foi Beltrano? Então volte-se para Cristo. Nós precisamos estar alerta, pois a Bíblia está nos advertindo. Vivemos últimos dias, existem falsos cristos, existe anticristos e pessoas que se dizem que são de Deus e pasmem, elas não são. Elas dizem que são de Deus, mas o que elas querem é seguir a si própria. Elas não têm um coração entregue ao Deus Todo-Poderoso e elas ainda dizem que o que Deus quer é o coração e que o resto não importa. Mas sabe o que a Bíblia ensina? Que sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 14: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim como o Senhor falou para os israelitas na época de Moisés, nós devemos buscar a santificação. A Bíblia fala: sede santo porque eu sou santo, ou seja, seja separado deste mundo. Você pertence ao Senhor, você não é mais de si próprio, você não pertence mais a você. Segundo Coríntios capítulo 7, verso 1 diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Eu vou começar a concluir. Nós devemos estar atentos, alertas, sermos perseverantes, não devemos ignorar as astutas ciladas do maligno. Não se esqueça que
que o que está na Bíblia tem razão de estar e é para o nosso proveito e para a nossa edificação, para nos aproximar de Deus e nos preparar como noiva de Cristo para o arrebatamento, para as bodas do Cordeiro e para uma vida eterna feliz. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, verso 9, e eu vou concluir dizendo: sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, olha como, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe nas redes sociais e dá o seu like. Caso não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para você se inscrever e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.